O faturamento é o resultado das vendas de produtos ou serviços. Basicamente, uma empresa que não fatura nada vai quebrar. Porém, uma empresa que está em operação, vendendo seus produtos, também pode quebrar. É muito comum ouvir de empresários a seguinte frase: poxa, estou feliz, meu faturamento aumentou 30%, aumentou 40% de um ano para outro. Legal, não é? Mas o lucro da empresa também aumentou? O ticket médio também aumentou? Ou melhor, a empresa teve um crescimento? Se você acha que sua empresa cresceu por causa do aumento do faturamento, saiba que esta análise está errada. Então, assista o vídeo. Olá, eu sou Carlos Escobar, consultor de negócios, e este é o canal da CE Infinity Consultoria. Aqui no canal darei dicas e orientações para a sua empresa que está em operação, ou para um novo empreendimento, ou para você que trabalha em uma outra empresa. Para isso, basta que você assista os nossos vídeos. Se você gostar, curta, compartilhe com outras pessoas, se inscreva e ative as notificações. Aqui na descrição você encontrará links das nossas redes sociais e do nosso site. Vai lá, nos conheça melhor. Talvez você não saiba, mas o faturamento não é um indicador de crescimento de uma empresa, e sim um indicador de desempenho. Por outro lado, o faturamento é imprescindível para o planejamento e gestão de um negócio. Quais são as informações que você pode obter com o faturamento? Produtos e serviços mais vendidos? Qual a forma de pagamento mais utilizada? O faturamento foi maior no meu e-commerce ou na minha loja física? Qual foi o ticket médio? Para sabermos se esta variação no faturamento foi suficiente para gerar ou manter o lucro da empresa, devemos calcular o ponto de equilíbrio do negócio. O ponto de equilíbrio é o valor mínimo que uma empresa fatura para pagar todos os custos e todas as despesas fixas e variáveis sem ter prejuízo. A empresa, ela não tem lucro, mas também ela não tem prejuízo. Existem 3 cálculos de ponto de equilíbrio: o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio econômico. Aqui eu vou utilizar o cálculo do ponto de equilíbrio financeiro. O que difere ele do cálculo do ponto de equilíbrio contábil é que ele exclui da conta as depreciações. Difere do ponto de equilíbrio econômico, que por sua vez acrescenta o custo de oportunidade. Então, o cálculo do ponto de equilíbrio financeiro é aquele usado para gerir, para tocar o negócio no seu dia a dia. E a fórmula dele é essa aqui embaixo. A margem de contribuição é o ganho bruto sobre as vendas, ou seja, o que sobra para a empresa depois de pagar os custos de produção e os impostos. A fórmula é essa daqui. Você não está entendendo? Vamos fazer o seguinte? Vou mostrar para vocês como calcular a margem de contribuição e como calcular o ponto de equilíbrio financeiro. Vamos para o vídeo? Vamos lá? Vamos fazer um cálculo simplificado do ponto de equilíbrio utilizando essa planilha. Vamos supor que a empresa esteja iniciando suas atividades. É feito o planejamento dela, são 2 sócios. É uma empresa do segmento de comércio e tem um regime tributário simples nacional. Ela está projetada para faturar R$1.200.000 por ano. Logo, a alíquota do imposto é em torno de 8,83%. Para facilitar aqui o nosso cálculo, vamos colocar 9%. Cartões de crédito, a taxa que as administradoras de cartões cobram, vamos colocar 3%. 5% de comissões dos vendedores e 30% do CMV fornecedores. Esse CMV de fornecedores eu chamo sua atenção para que tome cuidado, tá? Para que ele não seja acima de 40% do faturamento. Tá? É perigoso. Ao passo que, em torno de 20% a 25% é um excelente índice. Então nós temos aqui um total de custos e despesas variáveis de 47%. A margem de contribuição é o ganho bruto sobre as vendas, ou seja, o que sobra para a empresa depois de pagar os custos e despesas variáveis. Supondo que as vendas sejam de 100%, tá? Você tem custos e despesas variáveis de 47%, logo a margem de contribuição, 100 menos 47, dá 53%. Digamos que os custos e despesas fixas da empresa tenham lá água, luz, telefone, salários em torno de R$30.000 por mês. E que os 2 sócios, cada um tem um prolabore de R$5.000, no total R$10.000. Então, nós temos um custo fixo, uma despesa fixa, total de R$40.000 por mês. O ponto de equilíbrio é o custo fixo dividido pela margem de contribuição. Logo, 40.000 dividido por 53%.
Então, neste exemplo aqui, o ponto de equilíbrio, ou seja, o mínimo que a empresa precisa faturar para que ela não tenha nem lucro nem prejuízo, é de R$ 75.471,70. Os sócios, como a empresa está começando suas atividades, eles não querem receber o prolabore. Vamos zerar aqui. Olha o que vai acontecer com o valor do ponto de equilíbrio. Vai cair para R$ 56.603,77. Este valor aqui, em torno de 60 mil por mês, a empresa teria um faturamento anual em torno de 720 mil reais. Então, a alíquota cai de 9% para em torno de 7%. Então, esse valor também cai. Então, observe que a gestão dos custos fixos, a gestão dos custos variáveis, ela contribui para tanto o ponto de equilíbrio aumentar, quanto para o ponto de equilíbrio reduzir. Ficou claro? Observe que, para calcular o ponto de equilíbrio, você tem que saber quanto representam os custos e despesas variáveis, principalmente o custo do fornecedor, do faturamento da sua empresa. Qual o valor médio dos seus custos e despesas fixas? Ou seja, você precisa ter essas informações organizadas e disponíveis. O cálculo do ponto de equilíbrio ele é muito utilizado no planejamento de um novo negócio ou para um negócio em expansão, como uma filial, por exemplo. Muitas vezes, o microempresário também ele não sabe por que o seu faturamento aumentou e ele não teve lucro. E uma das causas é essa. Este faturamento, mesmo tendo aumentado, está abaixo do ponto de equilíbrio. Com o ponto de equilíbrio, a sua gestão ficará ainda melhor. Inclusive, você poderá definir metas de vendas. Se você reduzir as suas despesas, sua empresa terá um ponto de equilíbrio menor. Isso significa que a empresa poderá ter um lucro em menos tempo. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, dá um like, compartilhe com seus amigos ou com outros microempresários. Se inscreva e ative as notificações. Visite nosso site e nossas redes sociais. Os endereços eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários ou visite nosso site e agende uma conversa com a gente. Teremos um compromisso de que nós iremos dirimir todas as suas dúvidas. Em breve teremos um novo encontro. Até lá!